Fala, Fel, bora para as primeiras informações do Corinthians. Nessa terça-feira, o Coringão que tá próximo de anunciar o seu primeiro reforço para 2025, o lateral esquerdo Anrileri, que já fez os exames médicos e falta apenas a assinatura para concluir a negociação. E amanhã o Corinthians enfrenta o CV pelo segundo jogo da pré-Libertadores, e é jogo para vencer e convencer e passar para a próxima fase aí, provavelmente contra o Barcelona do Equador, que vai ser um jogo muito mais difícil. Então deixa seu like, inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Amanhã tem um Corinthians também, tá? Nessa mesma missão na fase prévia da Libertadores, que também empatou, só que um empate com mais frustração. Qual que é a expectativa pro Corinthians pra partida? É amasso, Vlad? Exatamente, Mari. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Até porque o Corinthians tem um retrospecto muito bom contra venezuelanos. Nunca perdeu para equipes da Venezuela. Em 11 partidas, são 9 vitórias e apenas 2 empates. O Corinthians precisa da vitória para avançar de fase e enfrentar o vencedor de El Nacional ou Barcelona de Guayaquil. Para essa partida, o técnico Ramon Dias não terá o volante Ranieri, que está machucado. E a grande dúvida é em relação ao esquema tático. Se vai usar o 4-4-2 tradicional, com 3 volantes, com o Breno Bidon, o Martínez e o Carrilho, ou se vai colocar 3 atacantes. E aí o Thales Magno, que é o artilheiro da equipe na temporada, um dos principais destaques do Corinthians, ganharia uma vaga como titular. Essa partida será muito especial para o Memphis Depay, já que o técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, estará presente na Neoquímica Arena outra vez. Ele esteve no jogo contra o Guarani, o Depay jogou mais ou menos 30 minutos, mas dessa vez ele será titular, então será um jogo bastante especial, já que ele espera ser convocado para a seleção holandesa agora em março. Outra novidade pode ser o retorno de Gustavo Henrique, o zagueiro que sofreu com uma lesão no final do ano, vem sendo preparado pela comissão técnica. A grande dúvida é, será que ele vai colocar o Gustavo Henrique como titular ao lado do André Ramalho, que foi a dupla que fez muito sucesso no ano passado, ou se ele vai manter como titular o João Pedro Tchoca, que vem se destacando durante a temporada. Fora de campo, o Corinthians tem algumas novidades. Está para anunciar o primeiro reforço da temporada, finalmente o Angileri, o lateral esquerdo de 30 anos, ex-River Plate, que estava no Getafe, está apenas por exames médicos. Assim que tudo der certo, ele vai ser anunciado. O Corinthians vai ficar com 4 laterais esquerdos e deve se desfazer de um deles. Outra novidade em relação ao Thales Magno, o Corinthians trabalha para justamente nessa semana, quem sabe, fechar o empréstimo dele, uma renovação por mais 6 meses. O Thales que tem contrato até o dia 30 de julho. Volto com você. Vlad, você traz as informações do Corinthians dentro de campo, então a expectativa para essa partida de amanhã. E a gente vai para um outro ponto da cidade de São Paulo, porque já que é semana de carnaval e a gente está nesse clima, não é apenas Vinícius Nicoletti, tá? Que está vivendo do samba, da curtição, da festa, do carnaval. Mendel, olha, nossa olha senhora, o Mendel, ô, cinturinha de concreto, meu parceiro. Me conta, Mendel Bidlovski, onde você tá? É isso, Mari, hoje tem ensaio aqui da Gaviões da Fiel na quadra, ensaio para o carnaval aqui de São Paulo, mas também a quadra está cheia porque os torcedores vieram para trocar, para pegar seu ingresso, garantir seu ingresso para o jogo de amanhã da Conmebol Libertadores. Essa troca de ingressos começa a partir das 4 horas da tarde, mas os torcedores chegaram muito cedo. A gente vai conversar com o grupo aqui, esses são os primeiros da fila. Vou perguntar aqui para o torcedor, que horas que ele chegou para garantir o ingresso para o jogo da Libertadores. Que hora chegou? Às 5 da manhã. 5 da manhã para garantir? É, para garantir, tá ligado? Chegar cedo. Esse jogo de Libertadores, né? O Coringão vai massacrar daquele jeito, passar o carro em cima desses caras. Trouxe narguilha, já fica todo preparado. Como mostra aqui, trouxe narguilha, já fica preparado aqui, já fica no esquema. Já vem com o kit preparado, daquele jeito. Agora, primeiro jogo do Corinthians lá na Venezuela, não agradou muito, né? Nem um pouco, deixou bastante a desejar. Mas nesse agora vamos passar o carro em cima desses caras, sem dó. E você? Também tá com essa confiança aí? O Corinthians vai passar o carro? Corintiano nunca desiste fácil, né? Corintiano tem que ir até o fim. E vamos passar o carro, é 10-0. 10-0? 10-0, vamos embora, pra cima deles. Mostrar que o Corinthians não é brincadeira. O Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda, vai estar lá vendo o Memphis. É o jogo pro Memphis arrebentar também. Já para arrebentar, mostrar que ele é o camisa 10 da seleção dele. Vai ir de novo pra lá. Manda uma mensagem pro Memphis então. E aí, Memphis, vambora. Amanhã é seu dia, mostrar que você é o camisa 10 da sua seleção. Tamo junto com você. Vai, Corinthians. Boa, beleza, o garoto tá aqui. Então o pessoal chegou muito cedo, mano. Então a fila, ó, a gente pode ver aqui, ó, a fila de torcedores que já estão aqui posicionados, só às 4 da tarde pode garantir o ingresso. O pessoal veio aqui, traz o cachorrinho, todo mundo na fila. E a dona Ivone também está aqui,
chegou cedo, né, Dona Ivone, para garantir o ingresso. Para me garantir os ingressos. Todo o jogo do Corinthians? Todos os jogos. Tem a Dona Ivone. Todos, pode ser segunda, sábado, domingo, qualquer um dia da semana eu vou no jogo. Agora, são 6 anos sem título. Esse ano a senhora está confiante que vai ter título do Corinthians? O primeiro vai ser o Paulista, o segundo vai ser o Brasileiro, terceiro a Libertadora e quarto vai ser o Mundial. Mais uma vez. Tudo isso? Tudo isso. Eu confio. Eu estou confiante. Porque em 2012, o primeiro jogo do Corinthians pela Libertadora empatou. Foi igual agora para a pré-Libertadora, empatou novamente. Então esse ano eu estou confiante porque eu sou supersticiosa e ele vai ser campeão, sim. Então confiança total. Confiança total. Tá certo. Esse é o clima aqui da torcida do Corinthians, pessoal já preparando, Dona Ivone tá confiante em todos os títulos, rapaz, ali acho que vai ser 10-0, é o time do Corinthians nessa boa fase, o torcedor empolgado e também vai ter empolgação, formação do nosso Zé Elias, hoje é o último desfile, último ensaio antes do desfile do Carnaval, então realmente um momento importante para a torcida do Corinthians e para o Corinthians amanhã dentro de campo. Que beleza, minha Dona Ivone tá querendo nada, não. Não. Nada, ainda foi listando 1, 2, 3, 4, terminando com o Mundial. Dona Ivone acordou humilde, é assim que funciona. Universidade Central da Venezuela, o 8º colocado do Campeonato Venezuelano, contra o Corinthians, que busca a vaga na próxima fase. Vamos relembrar. Quem for eliminado nessa fase, nem Sula... Competição continental acabou. Né? Tá eliminado de tudo, tá? Ele filmou o Johnny tá meio tenso. Não. Corinthians e o CV, Johnny. Não é outro jogo, não. Olho na tela? É só domingo. Olho na tela. É uma semana de brasileiros em Comebol Libertadores. Tem Bahia e tem Corinthians. E um Corinthians que nunca perdeu de venezuelanos, tá? Ih, tinha um amigo meu que falava o seguinte, essas telas aí são mazias. Tem uns místicos que acreditam nisso, mas informação. Pra esses místicos, pode nem perder hoje, amanhã e cair. Mas... Exemplo, né? O Corinthians empatou com o Deportivo Táchira, falei isso aqui no 360. No primeiro jogo da Libertadores 2012 e a volta aqui no Pacaembu foi 6-0. Goleou. Exato. Né? Teve gol Puskas também do Marlone contra o time da Venezuela. E teve uma goleada do Corinthians contra o Minervém pela Copa Comebol em 1994. Quem estava em campo? José Elias Moedim. Eu tava na transmissão quando você disse isso, meu garoto. E eu tava na arquibancada. Esse jogo foi no Parque São Jorge. Foram 2 goleadas, aqui e lá. O Corinthians jogava na Fazendinha e tinha um coro da torcida. Não é mole não, na Fazendinha ninguém ganha do Timão. Aí. Olha lá. Reinaugurada em 92 e utilizada em 94. Um canto... sim, na voz de algumas pessoas que estavam lá, né? Sim, exatamente. Mole não. Vai. Na Fazendinha ninguém ganha. Você entendi, eu acompanho o almanaque dele, você acha que eu não vou entender? Vai, vocês estão muito papinho, muito pra cima. Não, o negócio é o seguinte, nós somos muito cobrados por isso, inclusive nas ruas de São Paulo. Passando pano? Passaram pano? Não, ao contrário, porque principalmente eu e o Eugênio, o tempo inteiro a gente falava assim, não, vai passar pela UCV. E aí o pessoal cobrou. E aí? Gente. E aí que nós acertamos todas as nossas análises mais difíceis em relação à UCV. A UCV foi aquilo que a gente falou mesmo. Mas qual foi um time o erro, que então? dava espaço para Chuchu, um time com problemas em saída de bola. A gente errou, foi o Corinthians. Ah, o Corinthians entendi, tá certo. E é uma ironia, porque mais a UCV, a gente claro. convive muito mais com o Corinthians do que com a UCV. Então a lógica seria que a gente predissesse e acertasse o futebol que o Corinthians mostrasse, e não o da UCV. Sim. Mas foi o contrário. Quem viu o jogo, ficou muito claro que o Corinthians cometeu o erro de achar que ganharia esse jogo na hora que quisesse. Sim. E o jogo acabou e o Corinthians não mostrou futebol. Então isso cria uma expectativa, e o Emiliano já prometeu. Foi legal a coletiva dele, hein? Corinthians. A fala Mas dele. acho que eles vão precisar interferir pouco na quarta-feira, tá? Com os jogadores. Eu acho que essa atuação na quarta-feira em Caracas, já existe uma cobrança dos próprios atletas. Claro que o Emiliano e o Ramon vão falar, vão dar o treino. Mateuzinho. Agora, Mateuzinho os em podcast próprios fala que jogadores eles já vão se passaram uma cobrar. porrada após o jogo. Porque não precisa o Emiliano e o Ramon Dias falarem o seguinte, gente, o que vocês fizeram na quarta-feira, tem que fazer tudo diferente. Não, os jogadores já sabem. Já sabem. Os jogadores do Corinthians já sabem que não dá pra ter esse comportamento, essa atuação que eles tiveram em Caracas. Muito ruim a atuação pífia. Uma atuação por ausência de futebol. Por ter deixado de fazer coisas por se achar, né? O time se achou, na verdade. Agora, prof, você que é uma enciclopédia de Corinthians, eu vou te fazer uma pergunta. Ontem no Puxeta ESPN,
Eu cravei. Você tem acompanhado? O Dimas tá arrebentando a boca. Nossa, o Dimas tá virando. Ele incorporou o amendoim, né? Mas vamos lá. O Corinthians, professor, não acho que vai acontecer, tá? Mas caso aconteça, da UCV passar, seria o maior vexame da história do clube? Eu acho que sim. Quando a gente mostrou a tela e falou, nunca perdeu para venezuelano, eu pensei aqui comigo, só faltava ter perdido. Né? Porque o futebol da Venezuela, agora que ele existe. Sim, com jogadores agora, protagonistas, inclusive em times brasileiros. Tem venezuelano no elenco do Corinthians. Uma melhora da seleção, uma melhora dos clubes venezuelanos, ainda um pouco, acho que no nível de clubes. E é justamente porque é no nível de clubes, com um clube... É um clube estreante em competição internacional. Exatamente. Não tinha feito um jogo nenhum pela Conmebol. Inclusive, nessa primeira partida, entrou um menino de 16 anos. Não, foi titular. Como titular. Então, por essas circunstâncias, é um vexamaço, um vexame técnico, assim. Pelo que é o Corinthians e pelo que é o adversário, nunca aconteceu do Corinthians perder uma classificação em casa contra um time tão inferior. Tolima foi lá, né? E mesmo o Tolima era um time melhor. Mesmo alguns dirigentes na época dando uma menosprezada, né? Presente dos deuses, etc. Por isso que é bom. Foi em casa, né? O Guarani foi na arena. Foi. O Guarani foi na arena, Fagner expulso. O Corinthians até vence o jogo, né? Ou não? Não. Tem duas. Acho que empata, né? Tem duas com o Guarani. Duas com o Guarani. Acho que a segunda o Corinthians uma mata Libertadores e uma nessas fases antes dos grupos. Mas a gente tá falando de times melhores que a UCV. É o CV. Mesmo nesse jogo em que o Corinthians jogou tão mal, isso aí. A UCV mostrou todas as suas fragilidades. Sim. Não foi uma super partida da UCV. Não. Mas foi quase que o limite da UCV, né, prof? Acho que a UCV deixou uma impressão positiva, além de ser uma estreia em Libertadores, contra um clube muito grande do Brasil, mas a impressão da UCV, talvez pelo que até a gente esperava do jogo, o que se esperasse da partida, foi positiva. A UCV deu a impressão que, olha, o limite foi esse. Bateu o teto. 1-1, não perdeu em casa, levou a definição para São Paulo, é improvável, quase impossível que passe, mas não tomou a goleada em Caracas. Não. Acho que para a UCV foi muito positivo o primeiro jogo. O Corinthians também não foi. O Corinthians não forçou, o Corinthians não fez as coisas que deveria fazer para impor a sua superioridade. E que espera, se não impuser essa superioridade na Neoquímica Arena, pelo amor de Deus, cai o mundo. Esquece. Inclusive, assim, eu imagino, obviamente a arena vai estar lotada, né? E um placar magro seria decepcionante para a torcida que vai lotar o estádio. Se o Corinthians vence, sim, na Bacia das Almas com 1-0 ali, um gol achado, cara, não é o que o torcedor está esperando. O torcedor imagina que o Corinthians vá para cima e garanta, não sei, goleada, mas, ganhar com propriedade, mostrando futebol, né? Principalmente. Exato. Jogar. Se de repente faz menos gol do que se espera, mas jogando em cima. 10 bolas na trave. 10 bolas na trave, aí tudo bem. Sim, exatamente. Foi o que não aconteceu no primeiro jogo, né? Foi uma ausência de Corinthians no primeiro jogo assustadora. Sim. A UCV também teve chances do. A UCV teve mais chances claras do que o Corinthians. É isso. Quase compromete até o resultado. O próprio resultado, que em si não foi ruim, é um resultado. Pensando em confronto, claro. Mas podia ter perdido lá. Então, isso é que assustou. Memphis e companhia, eu acho que caiu a ficha imediatamente, né, pela reação do jogador, você percebeu. Eles fizeram autocrítica antes de serem criticados. Exato. É o que eu falei, o Mateuzinho, se não me engano, ele foi no podcast Podpah, e ele fala assim, que não foi uma briga de um jogador contra o outro, mas o elenco tava quase saindo a porrada no vestiário depois do jogo, de se cobrarem após a partida, que eles sabem que não entregaram. E é um time que foi abraçado pela torcida desde a campanha contra o rebaixamento de 2024, estava vivendo ali uma lua de mel com a torcida, etc. E aí você cai numa realidade, peraí, não ganhou nada, ninguém entrou para a história do clube só porque escapou do Z4. Vocês precisam se provar ainda, para botar o nome na história do clube, você precisa ganhar, precisa ser campeão. E jogando como jogou na Venezuela não vai arrumar nada, né? Então tem que ter muita calma. Sempre, assim, a gente já falou de todas as fragilidades aqui da UCV, etc. Mas eu prego sempre respeito, independente do resultado. Tem outros 11 jogadores ali também querendo fazer história, né? Então, o Corinthians precisa ter calma ali. O Corinthians, há uns 2, 3 anos, né, sofreu na Copa do Brasil, se eu não me engano, foi uma das piores campanhas do Corinthians na Copa do Brasil. Quase foi eliminado pro Retrô. Retrô nos pênaltis. Depois caiu pro Goianiense. Ali, talvez, se cai pro Retrô, por exemplo, seria... É só para corroborar com a pergunta do João, né, para o professor, que sabe tudo, seria talvez a maior vexame, né? Assim, perder para o Retrô nos pênaltis, numa segunda fase, acho que estreia, né? A segunda fase de Copa do Brasil,
Mas acho que essa seria até superior, Contra o Avenida, uma vez quase caiu também, né? Enfim, mas é uma diferença de jogo único, né? Que aumenta a situação agora da Libertadores, porque você sempre tem a segunda chance. A ida e volta contra time que é geralmente, no caso, é muito inferior ao Corinthians. Esses jogos de Copa do Brasil que viraram jogos únicos, eles trazem um pouco mais de emoção para a partida. Nem sempre que é tão melhor, você consegue ganhar. E essa aí o continente tá vendo, né, Prates? O Corinthians já passou, pelo tamanho que o Corinthians tem, ele já passou vexame demais diante do continente. E em jogos internacionais, jogos Comebol, isso tem um peso, né? Tem, fala assim, claro que tem. Vou ao Morumbi, vou enfrentar o River, vou enfrentar o Boca, vou enfrentar o Peñarol. Você tem que construir e zelar pelo seu nome. Então, seria um negócio catastrófico do ponto de vista internacional. Não pode não se classificar. A gente vai falar do Bahia também ainda no F360 e amanhã, claro, muito mais do Corinthians. O jogo amanhã às 9h30 com grande cobertura aqui da ESPN e do Disney+. Então amanhã, não só no Futebol 360, claro, mas ao longo da programação também, o assunto será muito Corinthians, tá, Prates? Pra gente ir pro Bahia, ontem teve uma presença no treino do Coringão. Quem que é esse aí, prof? Eu não conheço. Minha geração não conhece, prof. Você até, como diz outro, irradia jogos do time dele em La Liga, mas não irradiou dele, Mas né? a sua geração conhece o auxiliar ali, o De Jong, hein? O De Jong é da sua geração. O pessoal conhece mais do que o Coman. Minha geração não conhece, prof. Eu sou 95. Meu Deus do céu, o Koeman, por incrível... Era bom? Simplesmente ele fez o gol da vitória do Barcelona, deu ao Barcelona a sua primeira Champions. Foi. Em 92. O Barcelona não tinha título europeu de primeira linha, né? Da antiga Copa dos Campeões, hoje Champions League. Esse homem aí fez o gol contra a Sampdoria e deu o título ao Barça. E hoje ele é o técnico da Holanda. Isso é muito legal. Então segunda ele vez. tem que ser muito bem tratado, porque ele veio ver o Memphis. Ele já esteve no jogo anterior contra o Guarani. O Memphis estava no banco. Faltou combinar, né? Entrou um pouquinho, porque... Eu pensei isso também, veio ver o Memphis. Não perder a viagem. Quase que o Memphis guardou de cabeça ali no segundo combinar tempo. com o pai e filho. Mas, bom, quarta-feira... vai ver o Corinthians de Memphis e companhia. Porque essas visitas, né, Suman, elas vão além de observar o jogo do atleta que poderá ser convocado. É muito mais um papo com o atleta, de como que ele está vivendo o futebol do Brasil, no caso do Memphis, vivendo o Corinthians, como tem sido a convivência dele no clube. E claro que o jogo tem muita importância, mas o Koeman conhece o Memphis já de muitos outros carnavais. Foi no torneio de pôquer lá do Neymar? Não, esse eu acho que não. Isso daí já foi muito pra ele. Isso daí já tá muito foi moderno, lá no lançamento da música você- Ariel, lá ou não? Falando com as favelas. Mas Onde foi obviamente... o aniversário dele semana passada? Foi no... Foi um evento grande, né? Jogadores... Ele bancou lá... Foi no meu Foi na bairro lá Ipiranga, eu não vou lembrar o nome do palácio lá, mas foi na Ipiranga. Será que o Koeman passou ali para dar uma perguntada? Não, mas certamente conversando com o Memphis, ele tem procurado informações como o Memphis está vivendo aqui no Brasil, vivendo em São Paulo, vivendo o clube. Isso vai além, obviamente, do que ele vai observar do Memphis em campo. O Memphis em campo, ele conhece. O Memphis em campo, quando chega ao Corinthians, a dúvida inicial era o seguinte: pouco tempo de jogo nos últimos meses. É o maior artilheiro da seleção holandesa. A seleção holandesa não tem uma grande geração. O Memphis ainda consegue se destacar, pode ser importante para a seleção. E claro, que amanhã o jogo é importante. Se ele tiver uma grande atuação, ótimo para o Koeman, ótimo para o Memphis. Mas é um papo que vai além do futebol que ele vai mostrar ou não. Ele fez só 31 agora. Foi. Ele é mais novo que o Neymar. É isso. Plenamente possível. A realidade dele da própria seleção holandesa hoje, esse caso. Tinha essa coisa do Koeman, quando ele veio para cá, quando o Memphis veio para cá, o Koeman deu uma declaração dizendo que não acompanha muito a Liga Brasileira. É uma chance dele ter conhecido, inclusive, as instalações do Corinthians. Acho que ele ficou bem impressionado. O Corinthians hoje é um clube que tem condição de apresentar suas instalações para uma grande figura do futebol mundial como ele é. A minha geração não viu o Koeman, mas você está também, vendo o assim, Memphis Depay. Jogar na cara, assim, não viu o Koeman, não viu nada, nem vídeo depois, ele chutando, ele batia a falta muito bem. Esse modo de falar é o ver ao vivo, né? Que a gente fala, o viver, né? Não vi fulano, não vi Ao vivo a gente não viu. E daí, aí derrubou velho. A gente, entupiu a gente aí. Já estava vendo São Paulo e Barcelona lá no Japão, no Mundial. Só derrota, tava lá, eu falo pra trabalhando você. já. Então é isso, foi agora. Bora para mais informações do Corinthians. Hugo Souza, que fez revelação importante ontem em um podcast. Ele disse que recusou proposta da Arábia antes de fechar com o Corinthians. O goleiro aí que falou que ficou na dúvida quando seu empresário ligou e disse que tinha uma proposta do Corinthians e uma da Arábia com um salário muito maior. Hugo Souza, que chegou no Corinthians em junho de 2024 através de
fazer um empréstimo junto ao Flamengo e o momento onde o clube estava sem jogador para a posição após a saída de Cássio e Carlos Miguel. Mas rapidamente o Hugo já ganhou aquele apoio da Fiel, com grandes defesa, se identificou muito rápido com o Corinthians e ele vem sendo muito fundamental nesse Campeonato Paulista. O jogador rapidamente conquistou seu espaço no timão. Entretanto, ano passado, antes de fechar com o Corinthians, ele teve uma proposta muito vantajosa da Arábia. O goleiro que fez uma revelação que acabou surpreendendo a todos, isso porque ele ficou próximo de jogar no mundo árabe. Durante a entrevista ao podcast do Corinthians, o Hugo Souza revelou uma proposta do mundo árabe antes de fechar com o Coringão. Ele que falou que estava jogando futebol na casa do Ronaldinho Gaúcho, quando seu empresário ligou desesperado, falando que tinha uma proposta da Arábia. Ele que tinha que decidir muito rápido, não podia deixar para outro dia. E o Hugo Souza falou rapidamente que queria ir pro Corinthians. Dinheiro ele conquista depois, dinheiro não é mais importante, que no Coringão realmente ele teria mais visibilidade e como ele tá tendo, quem sabe com chances até de ser convocado para a seleção brasileira, a Copa do Mundo aí que já acontece ano que vem. Então o Hugo Souza tem tudo aí. Claro, se ele mantiver esse rendimento alto que ele vem tendo, ele pode ser convocado aí para eliminatórias, um amistoso, e convencer o técnico da seleção brasileira nas próximas convocações. O Hugo ainda revelou que, apesar da proposta, ele repensou sobre sua carreira e acabou pesando a identificação que ele teria com o Corinthians. Ele chegou até a falar que, claro, que dinheiro ele precisa, só que tem coisas que são mais importantes que dinheiro no momento, e que ele sabe que no Corinthians ele vai conseguir alavancar sua carreira. Não sei se ele vai ficar aqui por muito tempo, por mais 3, 4, 5 anos, ou se ele vai para a Europa já para um clube lá europeu, para uma Inglaterra, para uma Espanha. Mas é fato que o Hugo Souza é o nosso goleiro. A gente nem lembra que o Carlos Miguel existe, né? De vez em quando aparece um vídeo do Carlos Miguel falhando lá na Inglaterra, escanteado lá no banco de reservas, e o Hugo Souza rapidamente ganhou o apoio e o carinho da fiel torcida. Então é isso, fiel. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma notícia. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.